Olá, boa tarde. Bem-vindas para mais uma live, né? Nessa tarde eu tenho uma convidada especial. Em seguida eu vou estar chamando ela aqui para a gente estar conversando. E para você que está chegando nessa live agora, você que de repente ainda não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou especialista em ensinar mulheres a faturar trabalhando com personalizados, como elas conseguem trabalhar de casa e faturar no mínimo R$ 3.000 trabalhando com personalizados. E a nossa convidada, né, é uma mentorada muito especial e vocês vão entender por quê. Eu vou trazer ela primeiro e aí em seguida eu explico para vocês vão compreender. Deixa eu estar chamando ela aqui, uma breve apresentação e passo a palavra para ela. Tudo bom, minha amada? Boa tarde. Tudo. Boa tarde. Gente, para quem não conhece, essa é a Mônica, também conhecida como Moca Personalizados. Moca é o apelido dela desde sempre, então ficou Moca Personalizados. E aí eu vou explicar brevemente para vocês quem é ela e por que ela é uma das mentoradas mais especiais aí. Ela é uma das únicas mentoradas que não paga mentoria, gente. Então, gente, a Mônica é a minha sobrinha mais velha. Na verdade, foi a minha primeira sobrinha mulher, né? Eu me descobri decoradora, né? Aquela pessoa que gostava de fazer decoração, fazendo a decoração de um aninho da Mônica. Já contei aqui, mas é bom, muita gente chega nova e não conhece, né? Eu descobri a Walt Disney pelas enciclopédias que o meu pai trabalhava, era uma revista ilustrada. E aí a festa de um aninho da Mônica foi do Mickey e da Minnie, e aí a tia Ângela na época fez tudo. Gente, só que assim, ó, hoje a Mônica é artesã de personalizados. Ela vem contar a virada de chave que houve recentemente na vida dela, para que ela pudesse mudar o faturamento dela. De um mês, numa semana ela faturou o que ela estava faturando no mês. Então vocês imaginam que ela vai faturar no mês. E agora que a chave virou, vocês também vão imaginar o quanto ela vai faturar. E isso eu já sabia que ia acontecer. Só que demorou um pouco, e aí vocês vão entender também por que isso demorou. A gente fala muito aqui do destravar. Então tem muitas coisas na vida da Mônica que está sendo destravada com o passar do tempo, né? Cada uma tem um tempo, uma velocidade para fazer, para liberar, né, essas coisas que travam. E a Mônica, a ficha caiu alguns meses atrás e aí nós vamos explicar para vocês. Mas então, só para vocês entenderem assim, ó. As pessoas me perguntam, para eu fazer personalizado, eu preciso saber desenhar, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Gente, a Mônica, ela é designer por formação e ela já vai falar melhor para vocês sobre isso. Mas não era isso que faltava, né? O que faltava era romper os medos, romper aqueles preconceitos que a gente tem, né? Então, agora, para vocês entenderem por que a Mônica é designer, né? Quando a Mônica se formou lá, na época era, né, terceirão, enfim, o que ela vai fazer de faculdade e tal. Aí eu resolvi convidá-la para fazer um cursinho de Corel. Lembra, né, Mônica? Faz tempo. Aí eu paguei um cursinho de CorelDRAW aqui no centro da cidade. Ela vinha aqui no meu apartamento, descia para fazer o curso e tal. Eu dei esse empurrãozinho. Aí ela trabalhou no PCP de uma indústria têxtil. Do PCP, ela foi para uma indústria de etiquetas, trabalhou muito, gerou muita habilidade no desenho. E aí a empresa teve um problema, fechou, enfim. E aí ela se viu, né, sem trabalho. E aí foi aonde a tia Ângela falou: por que, Mônica, tu tem todos os caminhos. Por que tu não empreende com personalizados? Tu consegue trabalhar lá da casa da tua mãe, tu não precisa ficar aqui na cidade pagando aluguel e tal, ou indo e vindo, que era muito longe. E foi assim que começou a história da Mônica com os personalizados. Mônica, isso tem 5 anos? 5 anos, 5 anos recente fez, né? Então eu vou deixar agora a Mônica te apresentar. Conta um pouquinho dessa trajetória, assim, como é que tu descobriu, que depois a gente chega no contexto mesmo da live. Sim, eu me formei em design gráfico na SATIC em 2012, mas eu gosto mais da parte de design que eu chamo de superfície, que é tocar as coisas, não tanto gráfico, que fica só no computador. Eu sempre gostei muito de desenhar, desde pequenininha, assim, então daí resolvi entrar nessa área de desenho mesmo. Aí fiz o design e comecei a trabalhar fora, assim, mas quando faliu ali a empresa, entrou falência, eu fiquei sem rumo. Eu disse: e agora, o que eu vou fazer? Aí fiz
design de interiores, que é uma coisa também agregada, mas não estava indo. Até esse empurrãozinho da tia que me fez entrar nesse mundo dos personalizados e ali eu me encantei. Aí comprei a máquina Silhouette, né, que a tia me indicou na época, e agora só tá indo, assim, e eu gosto muito, muito, muito do que eu faço. E a gente fica, sabe, ver as pessoas felizes com o que a gente faz, assim, o feedback depois delas é bem legal. Gratificante, né? É gratificante. É bem gratificante, Gente, então vamos lá. A Mônica, ela tem muita habilidade e eu sempre vi nela esse potencial de faturar mais. E ela vai faturar, ela vai voltar aqui num outro momento contando outra história, porque ela tá realmente a chave virou há pouco tempo. Então a Mônica estava no interior, ela morava no interior, era bem interior mesmo. E aí ela atendia poucos clientes, porque dificultava um pouco trazer, não tinha correio, logística, não tinha, era interior mesmo. Aí ela veio, então agora ela casou, ela mora aqui na minha cidade. E graças à parceria com uma cliente, né, Mônica? Essa parceria já rendeu muitos frutos, né? Parceria com uma decoradora. Só que ainda o que eu percebia, gente? A Mônica é do frufru. Ela é de detalhe, de detalhe, de detalhe. Então, os personalizados dela, depois ela vai mostrar alguma coisa para vocês, é tudo muito elaborado, muito rico. Aí, o que ela mesmo, ouvindo as minhas lives, ela foi ouvindo, foi acompanhando. O que ela viu? Um determinado dia, antes dela ir viajar para um casamento, ela disse, tia, eu estou repensando o meu negócio, porque eu trabalho demais e faturo de menos. Lógico, é muito trabalho, né? E aí, pode falar um pouquinho, Mônica, dessa parte da tua arte, que tu tem essa coisa de ser tudo exclusivo, de não repetir. Fala um pouquinho sobre isso também para elas entenderem. Eu gosto de personalizar, assim, de acordo com a decoração. Então, é tudo novo. Eu não repito arte e é muito trabalho, assim. E eu consigo pegar, no máximo, 2 festinhas por fim de semana. Aí, com o que eu estava cobrando antes, não estava rendendo, porque eu estava fazendo muita coisa e cobrando pouco. Aí, assistindo as lives da tia ali, e eu fui vendo, não, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar. Porque não tá certo, tem alguma coisa errada. Aí foi onde que eu comecei a cobrar o certo, assim, sabe? Pra gente também não ficar no prejuízo, né? E tudo eu faço personalizado, assim, então é cheio de detalhe. E tava tendo muito trabalho para mim com pouco retorno. É, muita mão de obra, gente, porque o personalizado, assim, se vocês forem olhar um projeto desse, é basicamente papel e fita. E o que mais tem aqui envolvido é mão de obra. É a mão de obra. E aí, se a gente não souber cobrar pela mão de obra, geralmente a gente está trocando 6 por meia dúzia. E a Mônica ainda vai limpar mais os personalizados. Ela está em processo ainda de deixar o personalizado cada vez mais leve. Ele vai ficar lindo igual e vai dar menos trabalho para fazer e automaticamente vai render mais, vai conseguir pegar mais festas por dia, por semana, assim, né? Então, o que eu penso assim, ó, o que faltava para a Mônica? Essa live, ela é consequência da live que eu fiz segunda-feira sobre posicionamento. E na live eu falei assim, ó, inclusive, eu nem falei isso para minha sobrinha ainda, mas eu estou muito feliz de ver o Instagram dela e ver como ela está se posicionando de forma diferente e ver que agora ela está com um catálogo de preços diferente. Estou muito feliz, ela entendeu. E aí, em seguida, ela assistiu a live e me escreveu, tia, tudo que tu falou na live é de fato. Essa semana, eu faturei o valor, o trabalho da semana passada, eu faturei o valor que eu levava um mês inteirinho para faturar. Só porque eu mudei, eu agreguei, porque também teve essa evolução, né, Mônica? Sim. Tu saiu da papelaria básica e foi para uma papelaria mais... Então, fala para elas têm muitas seguidoras minhas que têm essa dificuldade dessa transição. Fala como é que tu percebeu, fala como é que tu estás fazendo, como é que tu vem trabalhando em cima disso. No começo eu fazia papelaria bem simples, assim, mas eu sentia falta de agregar um pouquinho mais para também poder cobrar um pouquinho mais, né? E as minhas clientes, elas adoram, assim, essa coisa cheia de frufruzinho, que eu digo, uma coisa mais bonitinha, não só papelaria, né? Então, elas não se importam de
pagar um pouquinho mais por uma coisa de qualidade. Eu até semana retrasada teve uma cliente que deixou de fazer a festinha comigo porque eu tinha mudado a questão dos valores ali, né? Mas ela se arrependeu. A decoradora falou para mim que ela se arrependeu. Era uma cliente que eu fiz a festinha da filha e ela assim, não, a do filho eu vou fazer contigo. Só que nessa transição ali eu mudei os valores. E por causa de pouca coisa assim, ela não quis fazer, porque daí ela achou que ia pesar muito para ela. Só que ela, no fim, se arrependeu. A decoradora me falou que os personalizados fazem toda a diferença na festa e não foi a mesma coisa que ela recebeu da filha. Foi uma coisa bem inferior, assim, sabe? Sem qualidade. Ela disse, não, na próxima vez vou fazer com ela, que eu sei que vai sair uma coisa bonitinha. E elas não se importam de pagar um pouquinho mais por uma coisa de qualidade, sabe? Sim. Como é que foi essa tua transição, Mônica? Tu começou... Tu só alterou o preço ou tu também alterou o produto, tu agregou? Como é que foi? Não, na verdade eu alterei preço, porque eu estava trabalhando com preço antigo ainda e as coisas aumentaram muito e eu não estava repassando o valor. E quando eu comecei a calcular realmente ali o que eu estava gastando, o tempo e tal, e eu percebi que estava tudo errado. Aí eu alterei só os valores, mas os personalizados continuaram com qualidade. Só que eu alterei os valores. Aí eu fiz 2 tipos, o personalizado de luxo e um que eu chamo de luxo supremo, que é com aqueles com acetato, shakers. Então perfeito. tem essas duas opções para elas, sabe? Tu tem alguns personalizados aí contigo que tu pode mostrar para as meninas? Tenho até, deixa eu botar aqui na mesa, a mulher vai vir buscar daqui um pouquinho. Tá. Fiz uma caixinha milk com uma bolinha de na frente, tem uma tartaruguinha ali. Essa é o que tu chama só personalizado luxo, esse não é o luxo de supremo. luxo. Tá. Não, isso aqui é só de luxo. Aí eu fiz a caixinha cenário também. Certo. Aí é toda de camadinha, né? Ó, tudo de face. Ela abre assim. Ah, legal. Ela é encaixada de cima para baixo. Isso. Essa foi uma caixinha que eu inventei que eu uso bastante. Uma caixinha cenário. Aí eu botei um acetato aqui para fazer o mergulhador. Em movimento. Perfeito. E a caixinha de... A caixinha cone normal, né? Caixa cone. Mas tá lindo. Coloca os 3 juntinhos agora só para a gente ver a valorização de um kit. Olha quando a gente bate uma foto. Gente, olha quando a gente bate uma... Pode deixar mais para trás um pouquinho, Mônica. Pode ir mais para trás um pouquinho. Isso, assim, olha, gente, como valoriza, né? 3 modelos diferentes, quando a gente faz uma foto e posta, perfeito. Mônica, eu tenho percebido uma diferença nas tuas fotos também, na forma com que tu coloca no Instagram. O que se deu essa diferença? O que tu percebeu? O que você tem feito? As decoradoras, elas batem foto e me mandam na mesa, porque eu tava batendo foto de estúdio, aí eu não tinha muito tempo de editar, de arrumar, né, ficar bonitinho, daí eu ficava tudo com aquele fundo branco e aí ficava a mesma coisa. Aí elas começaram a me mandar, eu peço para elas, elas me mandam as fotos dos personalizados e as mamães também. Tu espera a festa passar? Sim. E depois tu solicita a foto. Isso, ou eu peço quando é as mamães que me chamam, eu peço para elas me mandam tranquilo. Ou se não, as decoradoras, que daí elas mesmo batem no mesmo dia, já me encaminham assim, daí eu só dou uma arrumada na luz e né, aproximo bem, que às vezes elas batem mais de longe assim. Aí e eu mais foco. Que fica mais bonito, né, do que só aquele fundo branco. Ô, Mônica, eu olhando de fora, eu sei qual era o problema que você tinha em estar repassando o preço. Eu percebia que você tinha medo. Fala um pouquinho sobre isso, assim. Como que é esse sentimento e como é que tu driblou ele? Eu tinha medo de cobrar e pensava assim, eu tô cobrando muito, elas não vão querer mais fazer comigo depois e não vão mais querer, não vão querer pagar, não vão querer fechar as festas. E, na verdade, é só medo mesmo, porque se elas gostam do teu trabalho, se é uma coisa bem feita, como eu falei, elas vão pagar o justo, sabe?
E às vezes pode ser que era porque eu não tenho condições de fazer uma festa de luxo supremo, que eu achava que, que elas não pagariam. Mas, na verdade, as condições das minhas clientes não são as mesmas condições que que a minha. Então, daí eu fui perdendo esse medo aos poucos, assim, sabe? E aí eu fui aumentando também gradativamente no começo do que eu cobrava para agora. Fui aumentando um pouquinho por pouquinho até chegar no meu catálogo de hoje, assim, também. Porque eu vejo que depois que tu viajou, tirou uns dias de férias, tu voltou determinada. Sim, coloquei na minha cabeça, falei que precisava mudar porque só trabalhava e não estava sobrando o necessário. Era o dinheiro que sobrava ia tudo para o ateliê para pagar as continhas e eu disse que tem alguma coisa errada e eu preciso mudar. Aí fui, descansei a cabeça, pensei e cheguei em casa e fiz. Fiz o meu catálogo, refiz os preços e postei. Daí hoje, quando elas me pedem orçamento, eu mando o catálogo, que já está prontinho ali, né? Preciso ficar mandando fotos e fotos Sim. personalizadas. Otimizou o tempo também. Otimizou tempo, mas foi muito bom, assim, se posicionar, né? Posicionamento, exatamente. Quando tu começou a ter esses primeiros relacionamentos, né? E ainda vai ter, porque vai ter um período ainda das clientes voltarem, né? As clientes que fizeram, sei lá, 8 meses, 10 meses atrás, elas vão começar a voltar e vão se deparar com outro custo. Como é que você tem se posicionado? Como é que você tem falado dessa diferença de valor quando tu é questionada? Como é que tu te apresenta? Como é que tu fala sobre isso? Não, eu falo, assim, a verdade, que os materiais, eles aumentaram realmente de valor muito, dobraram praticamente o custo para mim, aí eu falei para elas que eu tive que refazer o orçamento, e elas não se importam mesmo de pagar, elas só perguntam por que foi alterado o preço, né? Mas E tendo mais uma nada, assim. resposta plausível, é convincente, né? Porque, de Elas fato, tudo sabem, mudou. sim, elas sabem que tudo aumentou, então automaticamente iria aumentar os valores também. Mônica, hoje tu te sente mais segura? Bastante. Em comparação de antes, que eu tinha muito medo de cobrar. Hoje eu até falei com uma decoradora que trabalha comigo que ela também tem esse mesmo problema de medo de cobrar. Daí eu falei para ela, ó, não tem que ter medo de cobrar. Eu falando para ela que não tem que ter medo de cobrar e eu tinha até um tempo atrás. Até bem pouco tempo atrás. Meu trabalho é lindo e tu não vai perder cliente por causa disso. Eu falei para ela. Na verdade, vai agregar outros clientes ainda, né? Sim, sim. O posicionamento faz toda a diferença. Como é que tem sido, Mônica, a tua estratégia de vendas? Eu percebo, né, porque eu te acompanho, eu percebo a fidelização. Tu és uma artesã que fideliza cliente. Eu vejo que tu tem cliente que eu te indiquei há, sei lá, 5 anos atrás, e elas vêm recorrente fazendo. Tu faz um pós-venda? Como é que é? Fala um pouquinho como é que é esse trabalho, assim. Sim, eu converso sempre com elas como é que foi, estava tudo certinho e sempre foram só elogios, assim, dificilmente alguém que falou alguma coisa que não gostou e tal. E elas voltam sempre, sempre. E o meu marketing, digamos assim, é mais o boca a boca e esses adesivinhos que eu coloco no meu telefone embaixo. Isso, cita aí, ó. E elas sempre me ligam, daí uma mãe que está na festa pega um personalizado, aí vê o meu número de telefone, me liga, fazer orçamento, e é assim, é o boca a boca, e geralmente as pessoas que fazem comigo, elas fazem o outro ano também. E eu tenho as parcerias com decoradoras, né, aqui de Criciúma. Uhum. Hoje tu atende quantas decoradoras, Mônica? Fixa eu tenho 2, que é uma da Forquilinha e uma daqui de Criciúma. Só que teve uma que me chamou essa semana, já reservou uma festinha também, que ela quer fazer uma parceria, mas daí com personalizados com acetato, assim, sabe? Já é outro nível. Porque ela diz que não acha ninguém que faça, sabe, do jeito que ela gosta, e então ela já me chamou essa semana. Já marquei aqui. Perfeito. Basta ela receber o primeiro, abrir as caixas
compor a mesa para ela se apaixonar, e aí essa festa vai para a mídia e as outras clientes vão olhando e a coisa vai ser realmente gradativa, assim. Que mais, Mônica, tu poderia, né? Eu achei lindo tu falar que agora você que está ensinando uma outra pessoa a não ter medo. É tão bom quando a gente destrava, né? Parece que sai um peso, né? Sai um peso. E você falou uma coisa que realmente eu tenho falado nas lives, assim. Não é porque a gente não pagaria que as pessoas não pagam. De repente, o meu foco de investimento tá, sei lá, em trocar alguma coisa da minha cozinha, uma geladeira que eu preciso trocar, então meu dinheiro está focado naquilo. Mas aquela pessoa que já está com toda a casa resolvida, o negócio dela é fazer a festa linda do filho. Então, cada um tem as suas prioridades e também o seu poder aquisitivo, né? Então, realmente, a gente precisa se posicionar. E a Cleiton vê, ó, como é que essa decoradora de Criciúma, que é o luxo supremo, te achou, Mônica? Boa pergunta. Ela me chamou no WhatsApp. Até sabe que eu não perguntei para ela, vou questionar isso. Eu não sei como é que ela me achou, mas eu vou perguntar. Mas é uma pergunta que vocês, artesãs, até fica a dica aí para quem está assistindo, gente. Vocês precisam fazer essa pergunta. Gente, deixa eu contar para vocês. Tem um molde meu da loja. É um molde antigo, gente. Toda semana ele vende, toda semana ele vende, toda semana. Até um dia que eu disse, meu Deus do céu, da onde que vende esse molde tanto? Assim, onde é que elas estão vendo? Daí eu escrevi por e-mail para 13 e perguntei da onde. Aí elas me disseram, eu perguntei para o Google e o Google me mostrou. Ou seja, naquela palavra-chave daquele tipo de molde, o Google está me ranqueando lá em primeiro e está me mostrando em primeiro. Então a gente precisa entender, Mônica, da onde que realmente veio, né, meninas? Vocês que estão assistindo, vocês precisam saber como essa decoradora chegou. O que o artesão de personalizados mais almeja é aumentar faturamento. O personalizado de luxo supremo, ele agrega valor, tu consegue cobrar mais por ele. Por uma caixinha dessa aqui, tu cobra um valor X. Por uma caixinha dessa, tu consegue cobrar até 3x, 2x, 3x, 2x e meio. Então, quando a gente agrega valor, agrega material, a gente consegue cobrar mais. Automaticamente, fatura mais. E aí, quando chega uma cliente dessa, não percam a oportunidade de saber por onde ela chegou. Para você descobrir o que você fez. Foi uma foto? Ela chegou na foto? Onde é que foi, né? Eu acho que até ela comentou comigo, mas eu tenho que voltar lá nos áudios, porque essa semana eu falei com tanta gente que eu não lembro mais. Mas eu tenho que voltar lá em cima para ver. Descobre para a gente ver. Mas porque provavelmente foi indicação. Aonde a gente está acertando é aonde a gente precisa dedicar energia. Dedicar, focar para ter resultado. Meninas, é uma artesã de vida real. E a Mônica hoje ela tem uma impressora, uma plotter silhouette e está caminhando para faturar os R$3.000 por mês. Esse mês provavelmente dê certo de chegar no primeiro 3.000. Pelas contas. Acho que já até passou dos 3.000. Não vou te saber passar agora, mas eu acho que já deu mais. Já. Que bênção. Viram, gente? É isso. Porque teve uma semana que ela ficou trabalhando, que ela agregou valor nos personalizados e o faturamento aumentou. Kits para mostruário ou portfólio. Tu faz mais de um de cada ou um exemplo de cada é suficiente? Eu faço... No meu portfólio, eu fiz por caixinhas, assim, por kits, né? Por exemplo, um kit de 25 unidades. Aí eu fiz 3 caixinhas Milk, 3 caixinhas cenário, mais 3 caixinhas cone. Só que aí eu coloquei uns exemplos de caixinha, assim, do que eu já tinha pronto, na verdade, né? No portfólio ali. Depois vocês podem seguir aqui, Moca, aí lá da bio dela. Vocês caem no WhatsApp Business e lá no WhatsApp Business tem o catálogo, correto, Mônica? Isso, mas é sempre bom botar um exemplo de menino e de menina, assim, né? Porque daí as mães já sabem, né? Ela faz nesse modelinho, tem esse modelinho, então é bom sempre botar pelo menos um de menino e de menina, né? Uma caixinha Milk de menino e uma caixinha Milk de menina. Qual a técnica para esse faturamento? Não adianta uma habilidade de designer, como a Mônica tem. Não adianta o capricho e habilidade de trabalhar com a plotter de recorte que ela tem, se ela não souber vender.
E a venda, ela está diretamente atrelada ao posicionamento. Então, assim, ó, precisa, assim como virou a chavezinha lá na cabeça da Mônica, precisa também virar a chave em você. Você precisa se posicionar para poder apresentar personalizados e atrair o público para aquele personalizado. Aquele público que vai pagar por aquele personalizado. Eu tenho falado muito aqui, a Mônica acompanha as minhas lives, ela sabe. Se eu só postar papelaria básica, eu vou atrair clientes de papelaria básica. Aquela cliente que vier para dentro do meu Instagram, da minha loja, do meu e-commerce, buscando um personalizado de luxo, e só encontrar uma... ela vai cair fora do meu Instagram. Então, assim, se posicionar também é mostrar personalizados mais bonitos, mais elaborados. Não é mágico, mas é gradual. Né? A Mônica acabou de dizer o seguinte, ela vem atendendo decoradoras do luxo, do personalizado luxo. Só que ela tem um portfólio de luxo supremo. E aí agora chegou a decoradora que quer aquilo, porque ela tem clientes com poder aquisitivo menor. Isso prova o que eu estou falando para vocês. Existem clientes para todo tipo. A minha sugestão para vocês é sempre poder agregar mais material, deixar o produto com mais valor. Não fazer algo tão baratinho, tão simplesinho, né? Sim. Então é isso. Em cima disso, Mônica, tu gostaria de comentar alguma coisa? Sim, esses dias chegou uma mulher, me pediu 500 lembrancinhas que eu fizesse a R$2. Se eu tinha alguma lembrancinha que eu chegasse a R$2, que ela queria 500. Eu não tinha como eu pegar algo que fosse para R$2, 500 lembrancinhas. Olha o trabalho que eu iria ter para receber, né? Pouquíssimo. Não, daí eu disse para ela que infelizmente eu não conseguiria atendê-la. A Mônica ficou tão chocada com a pergunta da mulher que nós temos um grupo, eu, ela e a minha irmã, que também é arteira. É o grupo das arteiras. Dela assim, gente, olha a pergunta que eu recebi. Daí eu falei assim para ela, disse para ela ir lá na loja de R$1,99. Gente, nem na loja de R$1,99 não existe nada a R$1,99 há muito tempo. Como é que a pessoa... Existe, né, gente? Existem as pessoas que... eles estão no mundo da lua. Enfim, né? Mas é isso. De repente cresce os olhos. Ai, 500, né? Se eu fizer R$2, eu vou receber 1.000. Mas quanto tempo tu vai trabalhar para fazer 500 trabalhar alguma coisa? O mês inteiro. O mês inteiro para tirar 1.000. É verdade. Daí eu indiquei uma loja daqui de Criciúma ali, né, de festas, que eu disse para ela, ver se tu consegue alguma coisa que elas consigam fazer para ti nesse valor, que eu sei que elas fazem ser mais baratinho, né, mas a R$2 realmente eu não sei nem se elas iriam conseguir fazer. Né? Imagina. Ô, Mônica, uma outra coisa, você também, eu vejo que tem uma cliente sua que você atende, que ela também está sempre fazendo eventos na igreja e tudo, você também está fazendo lembranças personalizados, não só para festa de aniversário, né? Você também está fazendo esse modelo recente que tu fez para uma conferência de mulheres. Tu tens um modelo, guardasse um protótipo aí, não? Então, ela vai buscar mais uma quantidade disso lá que o Felipe hoje ele acabou de levar para lá, mas eu não tenho mais aqui, foi tudo com ele. Uhum. Mas assim, ela mandou fazer 50 daquelas lembrancinhas. Perfeito. Bastante. Um formato de uma caixinha diferente que foi dado para um congresso de mulheres. É um então, também... diamante. O nome do congresso era Raras. Era tipo uma mulher rara. Eu disse assim, o que eu vou fazer que simboliza uma coisa rara? Daí eu fiz um diamante. Perfeito. E aí dentro eu coloquei um ouro branco. Daí eu disse, tem tudo a ver. Aí eu fiz, ela faz comigo assim para a igreja, para a célula. Foi a minha primeira cliente e está até agora comigo, já faz 5 anos. Perfeito, maravilhosa. Focar no nicho específico ajuda, com certeza. Tudo que a gente foca, a gente destina mais energia. Pensa tu entrar no Instagram de uma artesã. Ora ela tentou fazer suplá de crochê, ora ela tentou fazer vaso encapado, ora ela tentou fazer um porta-canetas de reciclado e ora tem uma caixinha lá de personalizado. O que essa mulher faz, gente?
Não dá nem para saber quando, foca. Tu fez alguma ação nesse sentido, assim, Mônica, de cuidar com as fotos também? Sim. E focar nos produtos, né? Eu faço também, além das lembrancinhas, topo de bolo, que era uma coisa que teve bastante em alta na pandemia, que foi que praticamente me salvou. E então, de vez em quando aparece um topo de bolo, mas o meu foco mais é realmente lembrancinhas, assim. Personalizados, né? Personalizados. Inclusive, gente, olha só, uma postura da Mônica, tá? Vou dar uma dica para vocês. Semana passada ela me perguntou, tia, tem alguém aqui da região que tu indica para fazer topo de bolo? Porque tá chegando pedidos aqui e eu não tenho como pegar, não vou pegar. E muitas vezes, gente, você se atropela, você enlouquece para pegar 2 topinhos de bolo que te dá um trabalho para te ganhar 20, 30, 40 pila. Não dá nem para dizer reais, né? Então, assim, topo de bolo, ou a gente faz aquele topo de bolo elaborado mesmo, que consegue agregar valor, ou realmente foca em personalizados, que elas querem mais quantidade e agrega mais o valor também, né? Eu vejo que realmente romper com o medo, vencer o medo ajudou bastante. Vê se eu estou enganada, Mônica, com o meu raciocínio. Quando a gente visualiza, quando é algo palpável, entreguei e entrou aquele valor maior. Nossa, eu entreguei o mesmo tanto, eu entreguei uma caixa de personalizados. Só que o valor que entrou é um valor maior. Isso dá uma sensação assim, acertei, é aqui o caminho? Como é que é isso? É bem assim, quando tu entrega uma coisa que com um valorzinho assim mais agregado, nossa, diz assim, agora eu respirei, sabe? É muito bom, muito bom. Igual que eu te falei, semana passada eu fiz 3 festinhas que eu lucrei tanto que eu ganhava num mês todo, anteriormente, sabe? Então, é um respiro assim pra gente. Ô, Mônica, então só para a gente encerrar, Mônica, aqui, para a gente encerrar essa live, Mônica, eu tenho dito, é possível faturar no mínimo 3 mil reais trabalhando de casa. Você é uma artesã que trabalha no quartelier, como a gente chama. E aí a minha pergunta para você é possível faturar 3 mil reais trabalhando com personalizados? Ah, com certeza, é. É sim, trabalhando de casa. Meu quartinho é improvisado aqui, mas tá tudo certo, assim, a gente consegue trabalhar do mesmo jeito. Perfeito. E tu sente que tu pode aumentar esse faturamento? Posso. Às vezes é corrido, assim, mas eu tenho os meus ajudantes, né? Eu chamo a minha irmã e o meu querido também, ele me ajuda um monte e a gente sempre consegue entregar tudo certinho. Mas dá sim. Ótimo, minha amada. Obrigada, obrigada. Pode fechar aí. Eu vou ficar com elas aqui mais uns minutinhos. Beijo, querida. Obrigada, tá? Gente, eu acompanho a trajetória da Mônica. É muito lindo ver assim, o desenvolvimento dela. E cada uma de nós tem uma reação, uma velocidade de reação. Tem pessoas que a virada de chave é pá. E tem pessoas que é mais lento. Então, a Mônica ela vem num processo mais lento. Tudo isso se deve também com um pouco da nossa criação. Por isso que eu tenho falado muito com vocês em destravar. A gente precisa destravar lá dentro da gente algumas coisas que estão nos atrapalhando lá dentro. Tá? Não adianta a gente querer se posicionar se primeiro a gente não se valorizar. A Mônica, ela precisou despertar uma certa ira, e aí, lógico, aqui ela está toda delicada, ela é assim delicada como vocês estão vendo, mas lá antes dela sair para essa viagem de casamento, onde ela pôde refletir tudo, ela estava irada, era uma ira interna, assim, sem extravasar muito, assim, né? Mas ela falou abertamente para mim, assim, não dá, tia, a gente trabalha demais, estou trabalhando demais, e ganhando de menos, eu vou ter que mudar essa história. Então, muitas mudanças vão acontecer na sua vida se você realmente, assim, ó, deixar essa ira vir para fora, sabe? Deus, chega de trabalhar demais e faturar de menos. Se posicione, se valorize. É muito que falta nisso com vocês, é isso. É entender que o trabalho que vocês fazem é bem feito, que é possível faturar esses 3 mil reais por mês
Então, depende muito, muito, muito a começar internamente de vocês, a decidirem. Muitas de vocês procrastinam, ou seja, jogam, vão levando com a barriga. Sabe que tem que mudar o preço, mas a insegurança vai deixando, sabe? Então, assim, você procrastina, você sabe que precisa fazer as fotos, sabe que precisa pegar as fotos com as decoradoras e não pede. A decoradora esqueceu, porque a vida dela também é corrida. Então, com um jeitinho, você vai lá e diz: oi, minha amada, só passando só para te lembrar, tu consegue me mandar a fotinho da festa tal? Então, são essas coisas que você tem que cuidar do negócio. Isso só vai acontecer a partir do momento que você olhar para o seu negócio como de fato um negócio. Porque a Mônica chegou numa situação assim, ó. Ou eu vou para a CLT para ter um salário mensal que me ajude nas despesas da casa, junto com meu marido, ou eu vou fazer esse negócio dar certo. E muitas de vocês têm o ateliê, o espaço, mesmo que seja a mesa da sala. Vocês têm um espaço prontinho para faturar. Mas vocês ficam amarradas no medo, amarradas na insegurança, amarradas ali, o que os outros vão pensar. Essa falta de posicionamento, ela te atrapalha demais para avançar. Então, assim, com foco, escolha um segmento, foque nele, poste sobre ele, fale sobre ele, seja cansativa falando sobre ele. A Tutu está falando, estou aqui no meu quarto. É isso aí, gente, não tem problema. Eu estou aqui também, eu faço a live, gente, e o espaço ontem eu vim aqui, para quem não assistiu, tá? Ontem eu ensinei lá na live como colocar luz de LED, né? Aqui tem um LED, ó. Como colocar luz de LED nos personalizados. A live ficou salva ontem. Ele tá tão discretinho que ninguém percebe, ó. Desliga, liga, desliga. Então, deixei a live salva. É isso, gente. É se posicionar. É lutar pelo teu negócio. É focar nele. Eu posso te orientar. Eu não posso ir no teu espaço e fazer o que você precisa fazer. Depende de você. O que eu tenho comentado, parece assim, ai, a Ângela está querendo me vender algo. Mas, de fato, quando a gente busca uma mentoria, busca uma orientação, quando a gente entra para uma comunidade onde todos se ajudam, não é bom aqui a gente estar ouvindo aquilo que a gente precisa ouvir, trazendo conhecimento para nos destravar. É excelente. Imagina você fazer parte de uma comunidade onde o foco ali é trazer o teu resultado. É o que eu tenho feito com as meninas. Toda segunda-feira a gente se encontra na mentoria e aí elas vêm crescendo, crescendo. Daqui um pouco elas vão aparecer aí para começar a contar para vocês como é que foi chegar no faturamento. Porque muitas de vocês, gente, já tem plotter, já tem impressora, já sabe fazer, já sabe pegar, né, como executar ali o tema que foi solicitado, mas vocês ainda são travados em venda. As vendas é um dos pilares do método Angeline. Dentro do meu método, eu falo muito sobre criatividade e vendas. Então, venda, gente, saber vender é essencial para o nosso crescimento, para a nossa sobrevivência. Se a gente não vende, a gente não vai ter o retorno financeiro. Então, para isso, a gente precisa aprender a vender, a deixar o medo de lado. Se não deu certo com essa cliente, vai dar certo com a próxima. Não deu certo com a próxima, nós vamos tentar mais outra. E assim, sempre na vida, gente, não é tudo sim, sim, sim. A gente tem muitos nãos. Desconsidera o não. Aquela pessoa não era para ser tua cliente. Foca naquela do sim. Daqui um pouco vai aparecer a do sim. Temos que ouvir e buscar novos caminhos e conhecimentos. Com certeza. Com certeza. E quando a gente estuda, a gente potencializa o nosso conhecimento, a gente traz mais velocidade para o nosso resultado. O nosso resultado chega mais rápido. Então é isso, gente. Procurem evoluir, agregar mais materiais diferentes nos seus personalizados. Tamanho, estilo, produtos, acessórios. Agreguem valor. Você agregando valor, você vai conseguir cobrar mais. Conseguindo cobrar mais, o valor de entrada é maior. Gente, assim, ó, o prazer de uma mentora é passar a instrução e a pessoa sair atrás e colocar o resultado. Olha,
só. Eu tenho visto, eu tenho acompanhado várias pessoas, gente, que estão buscando empreender, né? E fazendo um trabalho paralelo com o CLT. Isso, de fato, é algo que é bem ousado, né? É bem puxado para a gente. Mas nós, mulheres, nós temos muita capacidade, né, gente, de avançar, de romper, de crescer. Então, vamos usar esse talento que Deus nos deu, dessa ousadia, dessa coragem, e organizar o nosso tempo, organizar o nosso horário. Tá bom, minhas amadas? Vou deixar essa live salva para vocês saberem como a Mônica conseguiu faturar em uma semana, o que fez ela faturar em uma semana o que ela faturava em um mês. Depois eu deixo salvo aqui para vocês, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, gente.